Olá, queridos e queridas, bem-vindos a mais uma aula de filosofia e hoje a gente vai discutir a segunda parte sobre Platão. Então, só para a gente relembrar assim, sobre a nossa primeira aula, a gente discutiu alguns elementos como a teoria da reminiscência, a teoria das ideias de Platão e como esse grande pensador ele estava associado ao seu mestre, como suas ideias estavam ligadas às ideias de Sócrates. Então vamos lá, galera. Bem, primeiramente a gente precisa lembrar sobre a questão da reminiscência, e reminiscência é exatamente isso, lembrar. Então, pessoas, para Platão, tudo já estaria na nossa mente, tudo já estaria na nossa alma. Nós só precisaríamos, então, relembrar os elementos do conhecimento. Por quê? Porque a nossa alma, ela é perfeita. Ela esteve no mundo das ideias e nas suas passagens pelo mundo das ideias, ela passa, então, a adquirir todo o conhecimento que lá, então, resplandece, que lá existe, tá? Depois, pessoas, nós precisamos compreender que, para Platão, só é possível de chegar ao conhecimento por um processo, tá? Então, se você não lembrar, se você não conseguir fazer com que a sua memória traga de volta aqueles conhecimentos, você pode, então, permear um caminho aí que vai te levar ao conhecimento que está ligado às ideias, ou seja, a reflexão, o uso da sua razão através do método dialético, né, onde você vai questionando, vai trazendo perguntas, para então fragilizar algumas das suas ideias que não foram bem postas, ideias que não foram bem defendidas, e assim priorizar as ideias que tivessem maior fundamentação lógica, racional. Tá? Daí, pessoas, a gente fala que o Platão ele inicia um processo, né, que a gente chama de dualismo na filosofia, ou seja, ele vai explicar o mundo por duas formas diferentes. Assim como a gente viu, né, os pré-socráticos que explicavam o mundo sobre uma origem, através de uma origem, e quando eles então achavam, né, esse elemento da axé deles, nós defendemos a ideia de que eles eram monistas, ou seja, toda a base do desenvolver, né, da crença deles, daquilo que eles pregavam, estava baseado em um elemento, enquanto Platão ele se baseia em dois elementos para poder explicar então o seu pensamento, tá? Daí então, como é essa divisão, né, do seu pensamento, da sua teoria em duas partes? São partes que foram trazidas, inclusive, pelos seus antepassados, Parmênides e Heráclito, que vai trazer aí a discussão entre o mundo sensível, aquele que é o mundo material, o mundo imperfeito, o mundo mutável, aquele que muda, que se transforma, né? E em oposição a ele, nós temos o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, o mundo perfeito, onde tudo aquilo que existe aqui no mundo material possui a sua forma perfeita no mundo das ideias, tá? Daí, pessoas, nós iniciamos a nossa discussão de hoje, que está pautada nos elementos políticos, estéticos e até mesmo de teoria do conhecimento do Platão. E lembrando, né, que na aula passada a gente discutiu um pouquinho sobre a questão do mito da caverna, né, e como ele é importante para ilustrar como foi construído o pensamento de Platão nessa oposição, nessa dualidade entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Daí então, galera, hoje a gente entende que para Platão, a teoria do conhecimento dele, né, a maneira como ele entende aí que nós adquirimos o conhecimento e qual é o limite do nosso conhecimento, lá que a gente ia falar sobre a gnoseologia, o que nós temos aqui? Que o conhecimento ele é adquirido pelo ser humano, né, em etapas. Que ele, então, ao experienciar o contato com o mundo material, ele vai criando na sua mente aí algumas ideias, algumas opiniões, na verdade. Por quê? Aquelas opiniões, elas estão muito ligadas aos nossos sentidos. Então, o contato que eu tive, né, com o mundo material causa na minha mente impressões, causa sensações. E essas sensações, então, se transformam em opiniões quando esses pensamentos, eles estão ligados à ação humana. Então, olha só, eu consegui entrar em contato com o mundo material. A partir do momento que eu entrei em contato com esse mundo material, ele transmite para a minha mente informações e essas informações, elas passam a ser refletidas por mim, né?
Só que aí o que acontece? Esse ainda não é um pensamento racional, ainda não é um pensamento filosófico. Por quê? Porque o raciocínio criado na nossa mente, ele está pautado, ele está baseado no mundo material, que segundo Platão é o mundo dos erros. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que o nosso pensamento precisa ser purificado até chegar ao conhecimento. E para isso, então, Platão vai se basear na questão da matemática, na geometria, na aritmética, como formas, então, de purificando a nossa mente, de levando ela ao pensamento racional, de conduzindo ela à lógica. E aí, o que a gente percebe, galera? Que essas estratégias do Platão é exatamente um elemento para causar na gente uma maneira de questionar aquilo que nós recebemos, aquelas informações que nós recebemos, aquelas impressões que nós criamos ao entrar em contato com o mundo material. E aí, então, ele busca no elemento da matemática, exaltar aí uma prática que vai trazer para a gente um refino do nosso pensamento, né? Um direcionamento dele que sai do mundo material, que sai daquela explicação pautada nos sentidos e vai então galgando, né? Vai então levando a gente a um pensamento racional. E esse processo do pensamento racional é o que ele descreve como o caminho tortuoso lá que a gente viu no mito da caverna, tá? Então, é muito complicado passar por esse processo, porém é um processo necessário para o ser humano, tá? Por quê? Platão entende que todo ser humano ele tem a responsabilidade de buscar o conhecimento. E por isso, então, nós precisamos o quê? Fazer com que a nossa mente seja purificada, trabalhar com ela para que ela se fortaleça dentro das perspectivas das ideias, ou seja, que a gente busque sempre aquele conhecimento verdadeiro, que está pautado na essência, que ele vai chamar de eido, que é a ideia, que é a forma, é a coisa em si, é aquilo que a coisa e que representa todas as outras no mundo material. Ou seja, a questão em que nós defendemos o ser universal, o ser uno, o ser imutável, aquele ser que nunca vai se transformar e que é a base para todos os outros seres que acabam se pautando nele. Lembra lá da história do Demiurgo, que ele ia plasmando as pessoas, as coisas do mundo, das ideias para o mundo sensível? Então é aí que a gente vai basear toda essa discussão do Platão, onde nós temos uma obrigação em buscar o conhecimento exatamente porque o ser humano ele já está preparado para isso e ele está em uma contradição entre o seu corpo material e a sua mente, e a sua capacidade racional, a sua psique. Então, o que o Platão ele promove na sua filosofia? Que nós busquemos o verdadeiro, o bem e o belo. Ou seja, o conhecimento verdadeiro, pautado na razão, pautado no mundo das ideias, o bem, a ética, aquilo que vai fazer bem para o indivíduo e que, consequentemente, deve fazer bem para a sociedade como um todo, e a estética, que é aquilo que vai trazer para o ser humano uma reflexão, que vai trazer para ele uma representação de algo que deve ser verdadeiro. Então, a gente vai voltar na questão da estética, mas como Platão ele tenta sempre evidenciar para a gente o elemento de que nós devemos buscar sempre priorizar a verdade, priorizar aí a nossa responsabilidade enquanto alma que já conhece aquilo que é verdadeiro, tá? Então, qual é a função da filosofia para o Platão? É aproximar a gente das formas perfeitas, ou seja, do mundo das ideias. Daí, pessoas, tem a questão do inatismo. O que é isso? O que essa palavra quer dizer? Inato. Quer dizer que nasce com você, próprio, né, daquele ser. Então, o que a gente percebe? Que para Platão, existem duas coisas que são inatas, que são próprias da gente, que nasce com a gente. Uma é a razão e a outra são as ideias. Então, segundo Platão, a nossa razão, que é perfeita, né, que veio do mundo das ideias, que passou tempo lá no mundo das ideias, traz para a gente as ideias, né, de verdade já carregadas aí na nossa mentalidade, na nossa psique,
na nossa alma, tá? Daí, então, para a gente poder entender a política de Platão, a gente precisa também compreender como é que ele entende o elemento da alma, tá? Então, a primeiro momento, a gente precisa perceber que ele não está mais naquele momento auge, né, da democracia, ele já está em um processo de decadência, inclusive passando aí por situações de guerras e tudo mais. E, apesar disso tudo, né, ele vai olhar para aquela sociedade e vai tentar criar um estado ideal, ou seja, ele vai tentar criar uma forma de olhar para aquela sociedade, né, e tentar construir ali algo que fosse bom para a maioria, tá? Então, segundo a visão de Platão, nós temos ali um defeito muito grande na democracia, que mostra então que essa democracia ela não é justa. Por mais que ela tenha uma grande quantidade de pessoas, né, uma parcela da sociedade que está participando das discussões, ainda assim a democracia não é democrática. Por quê? Porque a forma como é conduzido o poder não é conduzida de uma maneira em que esteja como prioridade a questão do verdadeiro, do bem e do belo. Tá? Então, ele está mostrando aí para gente que até mesmo a política dele tem a ver, até a visão, né, política dele tem a ver com o elemento que ele busca entre a distinção dos mundos, né, do mundo sensível e do mundo inteligível. Então, qual é a forma que ele vai trazer para explicar para a gente, né, o que seria para ele aquilo que seria ideal para uma sociedade, tá? Então, nós temos ali a Calipólis, tá, que é a bela cidade, que é a cidade, então, ideal para Platão. Para ele, essas ideias elas foram uma tentativa também de explorar na prática a política, porque Platão, como eu já disse para vocês, queria ser um político, né? Mas não foi possível isso, já que ele decidiu se tornar um filósofo por conta da morte do seu mestre, né? E aí então ele vai, após a morte do mestre, fazer algumas viagens para a cidade de Siracusa. Tá? E lá naquela cidade, ele vai tentar implantar o seu ideal político, mas não vai dar certo. Por quê? Porque o rei vai questionar as artimanhas aí do Platão e ele vai ser vendido como um escravizado naquele momento, tá? Mas ele vai ser recuperado por um amigo e tudo mais, e aí não vai dar tão ruim assim. Porém, entretanto, todavia, né, apesar dele tentar explorar essa prática política, ele não vai conseguir, vai ser recusado aí pelo rei de Siracusa, tá? E aí, pessoas, para ele, a finalidade da política, ou seja, qual é a intencionalidade da política? Para ele é o bem do ser humano, tá? O bem coletivo, o bem da sociedade. E para isso, então, a gente precisa entender aonde esse ser humano pode chegar. Quais são as qualidades desse ser humano para que ele se encaixe na sociedade e assim a sociedade possa funcionar plenamente, tá? Então, ele vai propor duas coisas para gente. Que a alma de todos seja educada, seja conduzida ao conhecimento e que o filósofo seja aquele que tenha a responsabilidade de participar da vida política, tá? Então, ele está entendendo aí que a formação do político não serve só para que ele adquira um status, né, de representante da sociedade, de educador, ou então, né, para o seu próprio, pela sua própria busca do conhecimento, mas sim que esse filósofo se responsabilize também pelas melhorias da sociedade, para que ele questione e traga uma modificação necessária para aquela sociedade, tá? Daí, então, pessoas, o que a gente percebe? Que ele vai mostrar para a gente que existe uma oposição de ideias, aquele dualismo entre o sensível e o inteligível, que vai estar baseado o quê? No corpo e na alma. Enquanto o corpo é sensível, é material, é errante, nós temos a alma, que é espiritual, que é eterna, que é imutável e que é perfeita, tá? E aí, então, o que acontece? Vamos levar a analogia da caverna lá, do Platão, tá? O que nós temos? O corpo, enquanto caverna, que prende a nossa alma e que degenera ela, que causa, então, estragos à alma por tanto contato com o mundo material, por tantas ligações com as nossas paixões, com os nossos desejos, com os nossos instintos, tá? E aí, então, pessoas, ele vai entender, Platão, que existiam várias formas de governo, tá? E que todas elas acabavam caindo
em um mesmo erro, que é a questão da ligação da postura ética com a política. Ou seja, a forma como os governantes têm de agir e que vai interferir profundamente nos aspectos da sociedade, entre aquilo que é visto como correto e aquilo que é visto como incorreto, tá? Daí, então, pessoas, o que ele vai mostrar pra gente? Que os tipos de governo, eles são, sim, tem uma proposta bacana, porém, eles acabam sendo corrompidos pelos interesses de cada grupo, de cada alma. E aí a gente vai discutir também sobre as almas. Mas vamos lá primeiro com a questão do governo. Ele vai entender que a democracia, ela é uma forma de governo que atinge uma grande parcela da sociedade. Porém, apesar desse governo vir do povo, para ele, essa forma poderia ser corrompida, tá? Priorizando, então, a vontade e as necessidades do povo, que ele vai trazer como anarquia ou então como demagogia, ou seja, concentrar todos os interesses e as vantagens só para o grupo do povo, que eu nunca vi acontecer até hoje, né? E aí nós temos a aristocracia, que segundo ele é o governo dos melhores, de poucos, tá? Só que essa pode também ser corrompida e então nós teremos a oligarquia, aquilo que vai priorizar só alguns membros, os melhores membros da sociedade. E nós temos também a monarquia, que é o governo de um só, e que pode ser deturpado, que pode ser corrompido e se tornar uma tirania, que é a grande oposição do filósofo, tá? Que é a grande oposição aí daquilo que o governante filósofo deveria ser. Então, a tirania é aquilo que o Platão mais vai questionar além da democracia, tá? Daí, então, o que a gente vai perceber? Que essa ideia do corpo e da mente, né, do corpo e da alma, eles são tão entrelaçados que ele vai mostrar pra gente o quê? Que o nosso corpo é a causa, então, de macular, de trazer o erro, de acabar trazendo elementos falsos para nossa mente. E isso, então, que impede a gente de ter uma elevação do pensamento, de atingir, então, as ideias, de atingir o mundo das ideias. Para isso, então, ele vai explicar que a nossa alma está repartida em 3 partes, tá? A parte em que está associada à nossa mente, que é a alma intelectiva, que é onde nós formamos o nosso pensamento verdadeiro, e a alma do corpo, que é aquela que vai influenciar profundamente as nossas ações, porque ela é dividida em irascível e concupiscível. O que é o irascível? É aquilo que tem a ver com os nossos sentimentos, que tem a ver com as nossas emoções, que está pautado nesses elementos emocionais. Enquanto o concupiscível tem a ver com os nossos desejos, tem a ver com os nossos instintos. Então tem a ver ali com a questão da nossa alimentação, da reprodução sexual, tudo aquilo que o nosso corpo necessita, mas que a alma está ali balanceando, tá? Com isso, então, pessoas, nós temos ali a alma racional, a alma irascível e a alma concupiscível, tá? Esses 3 elementos para a gente poder entender como é que ele vai dividir a política nesse mundo ideal que ele está propondo, tá? Isso daí mostra o quê? Que nós devemos ter um equilíbrio, uma harmonia entre essa alma intelectiva e essa alma do corpo, tá? Para então nós conseguirmos atingir o conhecimento plenamente. Daí então é que ele vai mostrar para a gente que, já que essas almas elas têm aí as suas próprias características, qual é a necessidade que nós temos? De educar essas almas para que elas sejam direcionadas a partir das suas características, a partir então das suas próprias habilidades. Daí, pessoas, ele vai propor para a gente a teoria do rei filósofo, ou então a teoria das 3 almas, que mostra para a gente que a cidade ideal ela deveria ser dividida em 3 partes, e que essas 3 partes ela conjuraria ali uma quantidade de ideais propostos por cada grupo. Cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua característica, e assim, né? Cada um dentro do seu próprio papel poderia ajudar a alcançar a justiça. Por quê? Porque ele vai pensar a justiça a partir da cidade. Ele vai olhar para a cidade e vai falar, olha, a cidade é um grande homem, é um grande ser humano, e aí a gente pode pautar primeiro o que é justiça numa cidade para depois entender o que é justo, o que é a justiça para um ser humano, que vai dar na mesma, tá?
Então, o que ele vai mostrar pra gente? Que tem 3 tipos de alma, a de bronze, a de prata e a de ouro. E que essas 3 divisões, cada uma delas deveria comportar uma parte da sociedade, uma responsabilidade e assim manter a sociedade organizada e harmoniosa. A alma daqueles que são considerados bronze são os trabalhadores, tá? São aqueles que têm a alma concupiscível, ou seja, ligado aos instintos, aos desejos, às paixões. E assim eles precisam ser treinados, formados para uma educação mais técnica, porque eles vão ser os responsáveis pela base da sociedade, aqueles que vão carregar economicamente o desenvolver da sociedade, tá? Depois nós temos a alma de prata, que é ligada aos militares, aos guardiões, aos guerreiros, tá? E esses daí, apesar da formação deles, né, estar muito ligada às emoções, aos sentimentos, eles vão ter ali uma responsabilidade também física, né? Criando ali uma educação mental, né, da alma e também uma educação do corpo para que eles pudessem, então, defender a cidade, que essa é a responsabilidade daqueles que têm a alma de prata. Por fim, chegamos à alma de ouro, que corresponde aos filósofos, que deveriam ser os governantes, porque, segundo a visão de Platão, os filósofos, eles têm a alma aí baseada na questão da racionalidade, e por isso, então, eles não vão manter um domínio sobre os outros a partir de interesses, mas sim a partir da justiça, do bem, do belo, do verdadeiro, porque eles já tiveram contato com isso. E por conta, né, dessa formação que eles vão ter, ligada à educação, ligada à intelectualidade, eles vão estar melhor preparados para, então, distinguir aquilo que é certo do que é errado para uma sociedade. E assim vão poder conduzir melhor, de forma mais organizada e harmoniosa, a sociedade. Daí, pessoas, aqui tem um esqueminha para a gente entender como é que funcionava, tá? Então, vou contar uma historinha para vocês. Segundo Platão, essa história aí que ele vai contar pra gente, ela tá pautada em uma sociedade onde o Estado ficaria responsável pela educação de todos. Ah, professora, conta uma novidade. Não, calma aí, galera. A educação, ela não é só aquilo que você aprende na escola. A educação ela é uma formação completa do cidadão. Então, não existe família. As mulheres têm autonomia, os homens têm autonomia, todo mundo tem a sua função. E quando eles, então, geram crianças, eles não formam essas crianças. Eles são entregues para o Estado para que o Estado seja responsabilizado por essa educação. E aí, então, eles vão aos poucos formando essas almas e passando eles aí por concursos, por peneiras, onde eles vão ser colocados dentro de cada um desses elementos das almas, que eles vão ser direcionados a partir das suas habilidades. Então, nós temos aqui, né, a primeiro momento, nos primeiros 20 anos, a educação de bronze, né, que é feita para todo mundo. Porém, aqueles que têm a alma de bronze vão parar com 20 anos de educação aí, tá? E eles vão prover aí para a sociedade a subsistência. Já num segundo momento, né, essa educação continua e ela continua por mais 10 anos. Então, essa pessoa vai ser educada por 30 anos, onde então ela vai passar por esse concurso, por essa peneira, por essa análise, né, dos mais velhos na sociedade, para ver então em que alma ele se encaixa. Se ele se encaixar na alma de prata, ele vai então se dedicar aos cuidados da polis, como que eu posso dizer? A defesa da polis. Daí, então, nós temos aqueles outros que ficaram, que vão continuar a educação e eles vão estar pautados em uma educação intelectualizada. Daí, então, nós temos aqueles que são formados pela alma de ouro, que são os filósofos. E eles, então, ficariam responsáveis por garantir a educação da sociedade. Tá? Por quê? Porque gerir uma sociedade é também conduzi-los ao conhecimento. É distanciá-los da ilusão. E essa é a proposta que Platão faz, então, quando um filósofo se torna um rei. Daí, então, pessoas, a gente vai perceber que ele está entrelaçando tanto o elemento da busca do conhecimento com a harmonia social. Porque ele entendia que se cada um da sociedade fizesse a sua parte, estivesse pautado nas suas próprias características e trabalhasse naquilo que lhe convém no sentido de que está ligado à sua natureza, né? Que você já nasceu predisposto àquilo, nós teríamos uma sociedade mais igualitária, nós teríamos uma sociedade mais harmoniosa, mais justa, inclusive para as mulheres, né? Então, quando a gente percebe essa visão de Platão, ele então propõe
propõe para a gente a sofocracia, que nada mais é do que uma aristocracia da inteligência, do saber, e que o poder, então, ficaria guardado para esses indivíduos, que eles teriam uma responsabilidade maior no quesito aí de organizar essa sociedade, né? E que teriam melhores capacidades para isso. E aí, então, ele vai entender que nessa polis existe uma virtude, né? Algo assim que traz um elemento de destaque para o indivíduo que está naquela sociedade, que é a obediência à lei. Você obedecer às leis, você está criando ali a maior de todas as características, qualidades, os valores de um cidadão. Só que para isso, galera, por que ele está evidenciando esse elemento da virtude suprema? Porque o legislador seria o filósofo. E assim ele poderia fazer com que a lei fosse um elemento de organização da sociedade e de condução dela àquilo que é verdadeiro, aquilo que se distancia das ilusões, das aparências, das sombras. Beleza? Daí, então, pessoas, nós chegamos à questão do amor segundo Platão, e para isso a gente vai utilizar de uma obra chamada O Banquete. Esse O Banquete nada mais é do que uma conversa entre várias pessoas que estão em um banquete, que estão numa festança lá, e aí, então, eles começam a falar sobre o amor. Todos se dedicam a falar sobre Eros, que era, na verdade, né, quase que um semideus, uma entidade, uma divindade ali, um daimon, um gênio, um espírito, tá? E esse espírito, ele vai ser representado de diversas formas. E em uma dessas formas, né, vai ser lida por Sócrates. Por quê? Ele vai pegar ali as representações dadas por uma filósofa da época, ele vai mostrar ali como as pessoas falavam bonito naquele banquete, mas nenhum deles acabou falando, né, sobre o elemento primordial do amor. Então, Sócrates vem evidenciar isso. O que é o amor? Para que ele serve? Né? E quando, então, nós, seres humanos, estamos associados a esse amor? Então, gente, o amor platônico, que tanto as pessoas falam, ele foi distorcido na história. Por quê? Porque normalmente a gente vê o amor platônico como? Como um amor que eu não consigo alcançar. Um amor que eu desejo e um amor que não sabe da minha existência. Então, olha só, esse amor, ele é um amor muito ligado às ideias daquela pessoa, ao corpo daquela pessoa, mas não é um amor verdadeiro, segundo Sócrates. Então, olha só como ele vai dividir para a gente essa questão do amor. Ele entende que existe o amor por corpos belos, que é uma tentativa que nós temos de, ao nos relacionarmos com uma pessoa, conseguir manter o ser humano vivo, eternizar o ser humano através do quê? Da reprodução. Ele fala também sobre o amor por almas belas. Quando nós amamos, então, as ideias das pessoas. Quando nós valorizamos aquilo que ela tem na sua psique, na sua logos, na sua razão. Então, pessoas, também é uma forma de tentar eternizar. Por quê? Porque as pessoas escrevem livros, fazem obras e tentam eternizar essas ideias na história. E por último, ele vai trazer para a gente a ideia do amor, que é aquilo que nós não conseguimos alcançar. Então, aí, por que ele vai falar sobre o Eros? Tá? Porque o Eros, ele não é um deus. Só que ele também não é ingênuo. Tá? Então, nesse sentido, o que nós temos? Alguém que não tem o conhecimento, porque ele não é Deus, porque se ele fosse um Deus, ele já teria esse conhecimento, e ele não é ingênuo, porque ele percebe aí como é possível buscar, né, tudo isso. E aí, então, o que nós temos? Né? Que a representação do Eros nada mais é do que a busca incessante pelo conhecimento. É amar e buscar. Então, o amar está relacionado à busca. Então, o que nós temos ali? Quando ele representa Eros, ele está tentando representar a busca incessante humana pelo conhecimento. O amor à filosofia, lembra? O amor ao conhecimento, o amor ao saber, o amante do saber, filosofia. Então, ele propõe aí que o amor mais verdadeiro seja aquele que busca o saber, seja a filosofia. Tudo bem? Daí, então, pessoas, passamos aí para a nossa última parte, que vai falar, então, sobre a questão da estética. E o que é a estética para a gente?
nada mais é do que a forma como nós temos de questionar o que é beleza e também de refletir sobre as artes, tá? O Platão, ele vive em um momento em que as ideias e as propostas de Péricles tinham, né, tomado seu último espaço, já que Péricles morre, se eu não me engano, um ano antes do nascimento de Platão. E aí, então, o que ele vai perceber? Que na polis onde ele vive, né, a representação da arte nada mais é do que uma tentativa de reproduzir de forma mais fiel possível as coisas que existem no mundo. E para isso, Platão então começa a questionar extremamente a função desse trabalhador, né, desse artista, já que ele está tentando reproduzir um erro. Como assim? Pensem no seguinte: para Platão, o mundo material é um mundo que reproduz um mundo perfeito, que é o mundo das ideias, certo? Então aqui, tudo que existe nesse mundo, tudo que nós tocamos, tudo que nós vemos, ele é falso. Ele não corresponde aí aos elementos vistos como verdade e nos confunde nesse sentido, né? Quando nós pegamos então uma obra de arte, o que ela faz? Ela reproduz algo que já é uma reprodução. Ou seja, ele está mostrando para a gente que a arte naquele momento, ela era uma arte que reproduzia aquilo que já era uma reprodução. Reproduzia, então, o erro. Então, para ele, existe uma degeneralização e uma banalização dessa arte, tá? Então, essa arte não tem uma intencionalidade. E para ele, a arte deveria ser a arte do valor, a arte da importância, onde nós vamos reproduzir o quê? Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é bom e aquilo que é belo, tá? Então, nós mostramos o quê? Que para o Platão, o que existe, na verdade, é uma arte mimética. O que é a mímese? A mímese é uma coisa que imita, que representa aquilo, que é uma cópia fiel de algo que já existe. Então, para ele, a arte naquele momento deveria ser repensada porque ela era uma arte da reprodução e não uma arte aí que trouxesse os elementos daquilo que está pautado no mundo das ideias, no belo, no bem, né? E naquilo que é verdadeiro. Então, pessoas, aqui nós tivemos, né, um pouco da visão do que é a construção do pensamento de Platão, como ele vai se pautar aí em ideias de outros pensadores para construir o seu ideal e chegar, então, àquilo que ele entende como verdade. Daí, pessoas, eu vou ficando por aqui nessa nossa discussão e convido vocês a participar também da nossa próxima aula, que vai discutir um pouquinho sobre Aristóteles. Então, espero vocês nessa nossa próxima aula na semana que vem. Então, um grande beijo a todos e a todas e até lá!